Sejam bem-vindos ao canal Minutos de Adoração. De acordo com Romanos 8, versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E essa é a essência de nossa mensagem de hoje. Deus pode transformar seu contratempo em um retorno. Deus vai restaurar o que o inimigo roubou de você, com certeza. Quando paramos para observar as nossas vidas, às vezes tudo o que notamos são os momentos difíceis, as provações e os incidentes inesperados. Do nosso ponto de vista, pode parecer que a vida constantemente está testando a nossa resistência ou nos dando dificuldades que parecem impossíveis de superar. No entanto, como filhos de um Deus poderoso, devemos nos lembrar de que nosso Pai é o arquiteto que está projetando de forma única cada parte de nossa jornada para cumprir seu propósito divino. A palavra em Romanos 8, versículo 28, é um poderoso lembrete de que os planos de Deus para nós são muito maiores do que qualquer desafio que enfrentemos. Independentemente dos contratempos, das provações e das armadilhas do inimigo, o propósito de Deus permanece inabalável. Todo desafio é uma oportunidade para que a glória de Deus seja revelada. Cada provação está preparando o terreno para um retorno ainda maior. Eu já enfrentei muitos desafios em minha vida, e com base nessas experiências, posso garantir que a sua exaltação será maior do que você imaginava. Em vez de questionar como Deus fará isso acontecer, tenha fé que Ele trabalhará de uma forma que só Ele pode fazer. Pois o poder de Deus está além da nossa compreensão. Vamos parar um momento para refletir sobre a conhecida história de José do Egito. Ele foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, acusado falsamente e preso em seguida. José poderia ter sido consumido pela amargura, pelo ressentimento e pelo desespero. No entanto, ele manteve sua fé, reconhecendo que Deus estava com ele a cada passo do caminho. E veja o que aconteceu no final. As provações de José faziam parte do grande plano de Deus para colocar ele numa posição de autoridade e para salvar muitas vidas em um período de fome. O inimigo pretendia causar danos, mas Deus reverteu tudo para o bem, usando José. As tempestades da vida podem ser violentas, e o inimigo vai tentar roubar nossa alegria, nossa paz e nossa esperança. Mas, irmãos e irmãs, nós servimos a um Deus que promete restauração, um Deus que pega nossos pedaços quebrados e transforma em algo belo, um Deus que transforma nossas provações em testemunhos. Portanto, ao nos aprofundarmos nesse tópico de transformar provações em vitórias, vamos nos apegar à promessa de que todas as coisas, todos os contratempos e provações, todos os desafios, todas as dores e todas as lágrimas derramadas estão trabalhando juntas para o nosso bem. Vamos colocar a nossa esperança no amor inabalável de Deus e na certeza de que Ele vai devolver o que o inimigo nos roubou. Abram seus corações, queridos irmãos, ao viajarmos juntos por 6 verdades profundas da Palavra de Deus e descobrirmos como Ele está pronto e disposto a transformar nossas vidas. Vamos entrar nas promessas que Deus tem para nós, sabendo que com Ele, nossos melhores dias estão sempre à frente. Número 1. Busque a Deus sinceramente em oração. Tiago 5, versículo 16 diz: a oração eficaz e fervorosa de um justo é de grande proveito. Então, a oração não é um ritual ou uma obrigação religiosa. É uma conversa dinâmica com Deus. É um diálogo e não um monólogo. A história de Ana na Bíblia nos ensina sobre a oração sincera. Ana era estéril e queria desesperadamente um filho. Ela não fez orações casuais. Ela orou fervorosamente, chorando amargamente ao derramar toda a sua alma a Deus. Foi essa oração sincera que moveu a mão de Deus, e Samuel, um profeta, nasceu. Da mesma forma, no Novo Testamento, Pedro foi preso, e a igreja orou fervorosamente por ele. E qual foi o resultado? Um anjo milagrosamente resgatou Pedro da prisão. Não houve nenhuma estratégia sofisticada, nenhuma troca de dinheiro, apenas uma oração simples e sincera que produziu um resultado sobrenatural. Em tempos de provações, a sua inclinação natural pode ser a de se preocupar ou tentar resolver as coisas por conta própria, mas eu o incentivo a levar todas as suas preocupações, medos e ansiedades diante de Deus em oração. O versículo 6 de Filipenses 4 nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas,
com ação de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Não se trata apenas de orar por suas necessidades, mas também de alinhar sua vontade com a vontade de Deus. Jesus nos ensinou a orar: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando você ora com sinceridade, isso não apenas muda suas circunstâncias, mas também muda você. Você começa a desejar o que Deus deseja, e nesse alinhamento, o milagre acontece. Por falar em milagres, me permita compartilhar isso rapidamente com você. Várias pessoas que se envolveram com as orações em nosso canal no YouTube, bem como muitos daqueles por quem oramos diretamente, e aqueles que receberam orações de outros fiéis em nossa comunidade de fé, têm compartilhado alguns testemunhos emocionantes. Temos recebido inúmeros testemunhos que mostram claramente que as vidas estão se transformando de maneira extraordinária. Alguns encontraram cura e, de fato, milagres estão acontecendo. Somos imensamente gratos por isso e damos a Deus toda a glória. Número 2. Reconheça o papel do inimigo. O primeiro passo para recuperar o que o inimigo roubou é reconhecer que você tem um inimigo. De acordo com 1 Pedro 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O inimigo vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar a vida e com mais abundância. Embora seja muito importante reconhecer o papel do inimigo, é muito mais importante não dar a ele crédito ou poder indevidos. O inimigo não é onisciente ou todo-poderoso. Ele não é Deus. Na história de Jó, vemos que Satanás teve de obter a permissão de Deus antes de tocar nos bens e na saúde de Jó. Embora Satanás tenha causado estragos na vida de Jó, ele não conseguiu roubar dele a integridade ou o relacionamento que ele tinha com Deus. Entenda que o poder do inimigo é limitado em comparação com a autoridade incontestável de Deus. Nosso Deus Pai é todo-poderoso. Queridos, considerem também que a história de Jó é um tanto complexa e nos conduz a pensar profundamente sobre o sofrimento humano e o controle de Deus, nosso Pai, sobre todas as coisas. De início, pode ser confuso entender por que Deus permitiu que Satanás testasse Jó de maneira tão dura, mas na totalidade da vida e da nossa fé, essa história serve como um exemplo poderoso da força do espírito humano e do relacionamento sólido que pode existir entre nós e nosso Criador. Essa história nos mostra que, às vezes, os desafios que enfrentamos não são punições, mas sim chances difíceis e dolorosas de demonstrar nossa forte fé e confiança em Deus. Mesmo quando os tempos são difíceis, a história nos assegura que Deus está sempre no comando. E mesmo quando passamos por momentos difíceis, o plano final do nosso amado Pai é para o nosso benefício. No final, Jó foi duplamente abençoado por Deus, recebendo o dobro do que havia perdido, e teve a vida restabelecida com prosperidade, saúde e uma família extensa. Portanto, o que o inimigo pretende para o mal, Deus pode reverter para o bem. Quando José do Egito foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, foi sem dúvida um ato diabólico. Mas anos depois, José pôde dizer com confiança que o que o inimigo pretendia para o mal, Deus pretendia para o bem. Tudo fazia parte do plano divino de Deus. Nesta batalha espiritual, ser ignorante em relação aos artifícios do inimigo é prejudicial. O inimigo prospera no engano. É essencial estar fundamentado na verdade da palavra de Deus, que vai nos libertar. Quanto mais você conhecer a verdade, mais fácil será identificar e rejeitar as mentiras do inimigo. Não se esqueça de que, embora o inimigo seja real, ele já foi derrotado. Por meio da obra de Jesus na cruz, os poderes das trevas foram vencidos. Em Cristo você é mais do que um vencedor. Mesmo quando você passa por provações, elas são apenas preparativos para as mudanças que Deus preparou para você. Não presuma que os desafios sempre aparecerão como oportunidades. Você precisa ter fé que essa é a natureza da jornada. Confie em Deus nesse processo. Número 3. Confie no tempo perfeito de Deus. O versículo 1 de Eclesiastes 3 nos diz: para tudo há um tempo para cada propósito debaixo do céu. O momento certo também desempenha um papel essencial na transformação de provações em mudanças. Muitas vezes, as dificuldades ocorrem porque nos adiantamos ao tempo de Deus, ou talvez estejamos ficando para trás.
Abraão e Sara resolveram resolver o problema com as próprias mãos quando acharam que Deus estava demorando demais para dar um herdeiro. Essa falta de paciência deles resultou em mágoas e conflitos na família que perduraram por gerações. Às vezes, nossa própria impaciência pode levar a contratempos desnecessários em nossa vida. Por outro lado, vamos relembrar a história de Esther. Ela era uma rainha que se viu em uma posição de salvar seu povo, mas o momento tinha de ser o certo. Ela não podia se apressar em chegar à presença do rei sem ser convidada, por isso orou e jejuou, aguardando o momento perfeito de Deus. Quando chegou a hora certa, ela agiu, e uma nação inteira foi salva. O tempo de Deus muitas vezes confunde a compreensão humana. Quando Jesus foi informado de que Lázaro estava doente, ele só foi a Betânia após 2 dias. Quando chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. A demora resultou em um milagre maior, a ressurreição de Lázaro, que fortaleceu a fé dos discípulos e glorificou a Deus, nosso Pai amado. Portanto, se você estiver em um período de espera, não se apresse. A demora de Deus não são negações de Deus, pois Ele está te preparando para aquilo que Ele planejou para você. A conquista da sua bênção se manifestará no tempo perfeito de Deus, e não se esqueça, certamente quando isso acontecer será grandioso. Número 4. Obediência total e entrega a Deus. De acordo com Samuel 15, versículo 22, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. A obediência total e a entrega a Deus são vitais para transformar seus contratempos em vitórias. Nos esforcemos para sermos fiéis em nossas vidas, reconhecendo que nossas dificuldades muitas vezes estão interligadas à nossa disposição de nos rendermos totalmente e obedecermos às diretrizes de Deus. Vamos relembrar a história do profeta Jonas. Ele tentou fugir da ordem de Deus para pregar ao povo de Nínive. Esse ato de desobediência o levou diretamente para o ventre de um peixe. Saibam que a obediência tardia ainda é desobediência. A história de Jonas nos ensina que o plano de Deus será realizado com ou sem nossa cooperação, mas a jornada é muito mais tranquila quando obedecemos plenamente. Se entregar a Deus significa abrir mão de seus próprios planos, ambições e entendimento. Significa confiar em Deus mesmo quando as coisas não fazem sentido. Veja o caso de Abraão. Ele foi convidado a sacrificar seu filho tão esperado, Isaque. Você consegue imaginar isso? Um pai ter que sacrificar o próprio filho? A obediência e a entrega total de Abraão levaram não apenas à salvação de Isaque, mas também a uma bênção abundante para as gerações futuras. Muitos de nós entregamos partes de nossa vida a Deus e nos apegamos a outras. É como se disséssemos: Deus, você pode ter controle sobre minha família e minha saúde, mas eu mesmo cuidarei das minhas finanças e relacionamentos. A rendição parcial não é uma rendição de fato. É como um soldado armado parcialmente indo para a batalha. Ele ainda está vulnerável. Da mesma forma, a obediência atrasada é desobediência. Se o Senhor o orientou a fazer algo agora, não hesite. Faça agora. A obediência e a rendição plenas geralmente exigem sacrifício, seja abrindo mão de algo valioso ou saindo de sua zona de conforto. A história da viúva de Sarepta me vem à mente. Apesar de suas circunstâncias terríveis, sua disposição de obedecer ao profeta Elias levou a uma provisão milagrosa. Muitas vezes, evitamos a obediência total devido ao medo ou à insegurança. O que não percebemos é que Deus fortalece aqueles que Ele chama. Quando Moisés duvidou de sua capacidade de falar, Deus lhe deu Arão. Quando Gideão duvidou de sua força, Deus reduziu seu exército para provar que a vitória pertencia ao Senhor. A sua obediência é a chave para ativar a provisão divina para sua tarefa. A obediência e a entrega plenas também envolvem a disposição de abrir mão de nossos planos em favor dos planos de Deus. Sua aprovação pode ter interrompido seus planos, mas você já pensou que os planos de Deus ainda estão intactos? Provérbios 19, versículo 21, nos lembra: há muitos planos no coração do homem. Contudo, o conselho do Senhor permanecerá enquanto você percorre o caminho da obediência e da entrega total. Não se esqueça de que as instruções de Deus não são um fardo, elas são libertadoras. O próprio Jesus disse em Mateus 11, versículos 29 e 30, Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração,
e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assim como um vaso de barro deve ser moldado pelas mãos do oleiro, também devemos estar dispostos a ser moldados pela vontade de Deus por meio de total obediência e entrega. E quando nos alinhamos com a vontade de Deus, nos alinhamos com seu poder de transformar nossas dificuldades em vitórias. Número 5. Utilize a armadura de Deus. Paulo escreve em Efésios 6, versículos 13 a 17. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Entenda que aqui, nessa passagem da Bíblia, vestir toda a armadura de Deus não é uma sugestão, é uma ordem divina. Ao atravessarmos as provações e tribulações da vida, não podemos nos dar ao luxo de deixar nenhuma peça dessa armadura espiritual para trás. Vejamos novamente a história de Davi e Golias. Davi não foi para a batalha usando a armadura de Saul. Em vez disso, ele usou toda a armadura de Deus: fé, confiança e dependência do Senhor. Com apenas uma funda e uma pedra, ele derrotou Golias. Porque sua verdadeira armadura foi forjada na fornalha de seu relacionamento com Deus. Davi tinha uma compreensão da providência de Deus, e foi essa certeza que deu forças a ele para enfrentar o gigante sem medo. Vamos considerar outro exemplo. Daniel era um homem de caráter impecável, mas se viu em uma cova de leões. Por quê? Porque ele se recusou a comprometer seu relacionamento com Deus. Daniel era um homem de oração, um homem que usava da armadura espiritual diariamente. E é por isso que nem mesmo os leões conseguiram devorar ele. Assim como um soldado nunca entra em uma batalha física sem a armadura física, você nunca deve entrar em uma batalha espiritual sem a armadura espiritual. Cada peça, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, os sapatos do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, tem um papel a desempenhar em sua vitória. Às vezes é fácil se concentrar em um aspecto da armadura e negligenciar os outros. Por exemplo, podemos enfatizar a fé, mas ignorar a justiça, ou valorizar a salvação, mas ignorar a importância da palavra de Deus. Cada componente complementa o outro, formando uma sinergia divina que o capacita a permanecer firme contra os esquemas do inimigo. Portanto, é fundamental abraçar cada peça da armadura, pois negligenciar uma delas pode te deixar vulnerável aos ataques do inimigo. Tenha certeza de que você esteja totalmente blindado, dando a mesma importância a cada aspecto, para que possa resistir com eficácia e permanecer forte em todas as batalhas espirituais. CIS. O papel do Espírito Santo. Jesus disse em João 14, versículo 26, "E o intercessor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensine todas as coisas e vos lembre tudo o que vos tenho dito." O Espírito Santo é nosso intercessor, nosso conselheiro e nosso consolador. Ele é crucial no processo de passar da provação para a vitória. Vamos relembrar Pedro, que negou Jesus 3 vezes antes da crucificação. Foi um desafio significativo para ele, e provavelmente ele estava cheio de arrependimento e vergonha. No entanto, quando o Espírito Santo veio sobre ele no Pentecostes, ele foi transformado. O mesmo Pedro que havia negado Jesus agora estava proclamando corajosamente o Evangelho, levando 3.000 pessoas a Cristo em um dia. O Espírito Santo nos conduz a fazer o que não podemos fazer por nós mesmos. É Ele que nos dá a força para permanecer na fé, a sabedoria para navegar pelas dificuldades e a coragem para agir em obediência. Quando os apóstolos foram levados perante o conselho em Atos 4, foi o Espírito Santo que lhes deu as palavras a serem ditas. Ele também é aquele que nos convence do pecado, nos ajudando a nos alinharmos com a justiça de Deus. Se você caiu, se está em uma situação de retrocesso por causa do pecado, é o Espírito Santo que traz convicção, não condenação, te levando ao arrependimento e à restauração. Sem o Espírito Santo, a vida cristã seria incontrolável. É Ele quem nos ajuda a orar, nos orientando quando não sabemos o que dizer. O versículo 26 de Romanos 8 nos diz que Ele intercede por nós com gemidos indescritíveis. Ele é seu companheiro constante, sempre te conduzindo de volta para Jesus, sempre te equipando para as batalhas que estão por vir e sempre te preparando para o retorno do divino. Meus queridos amigos,
As provações são uma parte inevitável de nossa jornada, mas elas não precisam nos definir. Deus tem como objetivo transformar dificuldades em triunfos, transformar nossas provações em vitória. Por meio da fé nas promessas de Deus, não somos apenas vencedores, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quando pensamos nos heróis da fé nas Escrituras, suas experiências não são meras histórias, mas testemunhos do que Deus pode fazer por meio de pessoas comuns que confiam nele. Você e eu não somos diferentes. Talvez não estejamos na Bíblia, mas estamos na história de Deus, e Ele tem um retorno divino planejado para cada um de nós. Vamos nos lembrar das palavras de Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, eles correrão e não se cansarão, eles caminharão e não desfalecerão. Portanto, quando você se encontrar em um buraco, em uma dificuldade, se lembre de que Deus é o especialista em abrir caminho onde parece não haver caminho. O propósito de Deus para a sua vida é muito maior do que qualquer problema que você esteja enfrentando. Não nos esqueçamos de que a maior provação de todas, a morte de Jesus Cristo, tornou-se a vitória mais extraordinária da história. Sua ressurreição, que proporcionou a salvação para toda a humanidade. Não há nada difícil demais para Deus. Não há absolutamente nada que Ele não possa fazer em sua vida. Seja forte, tenha coragem, se apegue com firmeza à sua fé e mantenha os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Nele, seu retorno não é apenas uma possibilidade, mas uma certeza divina. Agora, para todos os que estão ao alcance de minha voz, vamos nos dirigir ao Senhor em oração. Quero que façam essa oração comigo, para que possam receber todas as bênçãos dessa oração. Se preferir, feche os olhos e incline a cabeça. Oremos ao nosso Deus grandioso e misericordioso. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor é o autor das mudanças, o restaurador de todas as coisas quebradas. Senhor, nós o exaltamos como o autor e consumador de nossa fé, aquele que aperfeiçoará e completará a boa obra que começou em nós. Que sua vontade seja feita na terra e em minha vida, assim como é feita no céu. Nós o louvamos, Senhor, porque sua misericórdia nunca falha. Sua graça é suficiente. Grande é a sua fidelidade. Somos gratos por seu amor incondicional por nós pecadores. Senhor, eu me apresento humildemente diante do seu trono de graça, pedindo perdão por todas as vezes que me desviei do seu caminho, por cada ato de desobediência, e por abrigar a falta de perdão em meu coração. Pai, assim como o Senhor me perdoou, eu também perdoo aqueles que me ofenderam. Senhor, eu lhe agradeço por suas provisões e bênçãos diárias. Eu me oponho a todas as provações planejadas pelo inimigo em nome de Jesus. Pai, eu repreendo toda forma de atraso, dificuldade e obstáculos que não vêm do Senhor. No poderoso nome de Jesus, declaro que aquilo que o inimigo planejou para o mal, o Senhor está transformando em bem. Senhor, a sua palavra diz que o Senhor me devolverá os anos que os gafanhotos comeram, e eu reivindico essa promessa agora mesmo. Eu me submeto ao seu tempo divino, amado Pai, pois sei que o seu tempo é perfeito. Peço que me liberte das preocupações e ansiedades que vêm com o meu entendimento humano e me abençoe com sua paz. Enquanto espero em Ti, que minha força seja renovada como a da águia. Deus Pai, que a sua graça, as suas bênçãos e a sua bondade me acompanhem todos os dias da minha vida. Senhor, declaro que vestirei toda a sua armadura para que eu possa permanecer firme contra os ataques do inimigo. Clamo por cura física, emocional e espiritual. Pai, que o Senhor possa livrar a mim e aos meus entes queridos de todas as formas de maldade. Peço sua proteção divina sobre nossas vidas em tudo o que fizermos e onde quer que estejamos. Que meus entes queridos se aproximem do Senhor para que experimentem a plenitude de sua graça e bondade. Que eles sintam sua presença reconfortante e saibam que o Senhor é Deus. Eu entrego tudo a você, Senhor. Em nome de Jesus, declaro que o espírito de obediência tardia e da entrega parcial será removido de mim, pois minha entrega ao Senhor será completa. Dou as boas-vindas ao seu Espírito Santo em todas as partes de minha vida. Que o seu Espírito, Senhor, me guie, me conforte e me dê poder para viver uma vida alinhada com a sua perfeita vontade. Senhor,
Ao fazer esta oração, juntamente com todos que estão me ouvindo, sou grato por cada coração que está se humilhando diante do Senhor neste momento. Senhor, sempre que enfrentarmos contratempos e desafios, que o Senhor transforme a nossa dificuldade em triunfo, enquanto nos posicionamos com armadura contra o inimigo. Pai, buscamos humildemente sua restauração em todos os aspectos de nossas vidas. Pedimos que restaure o que o inimigo tirou de nós e transforme nossas perdas em bênçãos e que superem nossas maiores expectativas. Em sua misericórdia, traga de volta a alegria, a paz e a prosperidade que um dia foram roubadas e permita que sejamos vitoriosos em sua graça. Que seu toque de cura conserte nossos corações partidos, cure nossos corpos, renove nossos espíritos e nos aproxime de seu amor sem limites. Ao esperarmos em vós, Senhor, que nossas forças sejam renovadas. Em nome de Jesus, declaramos vitória sobre todos os planos do inimigo e sobre todos os contratempos em nossa vida. Obrigado, Senhor, por nos ouvir e responder à nossa oração. Em nome de Jesus, nós vos pedimos. Amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, comente com fé a palavra Amém aqui na seção de comentários. Declaro que todas as bênçãos desta oração estão agora sobre você. Em nome de Jesus. Você pode nos ajudar a alcançar mais pessoas e espalhar o Evangelho. Você pode fazer isso compartilhando o vídeo com um amigo ou membro da família que você sabe que precisa da bênção desta oração e deixando um like nesse vídeo também. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos que abençoarão seu coração e elevarão o seu espírito. Agradecemos a todos que nos apoiam. Você é abençoado para ser uma bênção. Agora, para aqueles que estão ouvindo e desejam aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eu os exorto a receber a graça de Deus com um coração aberto e arrependido. Comece onde você está. Seu passado não importa. Jesus veio para buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Deus te ama. Não é da vontade de Deus que alguém pereça, mas que todos se arrependam. Diga esta simples oração de salvação por si mesmo. Eu quero confiar e seguir você como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, ouça minha oração. Eu peço. Obrigado, Senhor, por me salvar. Amém. Por favor, sinta-se à vontade para deixar seu pedido de oração na seção de comentários para que possamos apresentá-los diante de Deus por suas bênçãos e vitória. Também convidamos outros cristãos no YouTube e em todo o mundo a se juntarem a nós e começarem a orar por você agora mesmo. E queremos que você saiba que mesmo que você não veja uma resposta ao seu pedido de oração, não significa que você não foi ouvido. Tenha certeza de que estamos levantando ativamente cada pedido a Deus que esteja de acordo com a vontade dele. Acreditamos no poder da oração para trazer conforto, cura e orientação de acordo com o plano perfeito de Deus. Queridos irmãos, prestem bastante atenção nessa mensagem, pois nosso amado Pai me disse em um sonho: eu não coloquei esse sonho em seu coração se não fosse para realizá-lo. Então vamos confiar no tempo de Deus, nosso amado Pai que vai nos surpreender. Profetize bênçãos na sua vida, pois tudo o que você profetiza, você recebe. Faça da sua fé e do poder da oração a chave que toca o âmago do seu ser, restaurando sua saúde, atraindo prosperidade, fortuna e desencadeando bênçãos sem medida. Não importa o que você esteja enfrentando, a cura, prosperidade e bênçãos estão ao seu alcance, aguardando por você. Não permita que a dúvida ou o ceticismo lhe impeçam de alcançar o que seu coração anseia. Assista até o fim e permita que as palavras de oração toquem a essência da sua existência, te trazendo paz, saúde e prosperidade. Acredite no poder da fé e na capacidade de transformação.